O controle do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami está mais rígido desde as primeiras horas de hoje. O objetivo da ação é combater o garimpo ilegal. Reportagem de Paulo Edson Fiori. A Força Aérea Brasileira ativou a chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea em Roraima, após um decreto do presidente Lula. As aeronaves radar E-99 e R-99 já estão na região e o alerta de defesa aérea de Boa Vista foi reforçado. Segundo a FAB, a medida tem por finalidade incrementar a capacidade de defesa aérea em uma área que compreende a terra indígena Yanomami e adjacências, contribuindo para o combate ao garimpo ilegal. As aeronaves que descumprirem as regras estabelecidas estarão sujeitas às medidas de policiamento do espaço aéreo. A zona é dividida em 3 áreas. Na área branca, reservada, são permitidos apenas voos autorizados e sob orientação dos órgãos de tráfego aéreo. Na área amarela, mais restrita, serão liberadas aeronaves com plano de voo e em contato constante com os controladores. Já na área vermelha, proibida, somente as aeronaves envolvidas na Operação Escudo Yanomami 2023 serão autorizadas. A Força Aérea Brasileira planeja ainda a instalação de um radar modelo TPS-B34, que pode ser aerotransportado de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de aumentar a capacidade de defesa aérea, reforçando assim o poder de detecção e controle da região. O Ministério da Defesa atuará no fornecimento de dados de inteligência e no transporte aéreo logístico das equipes da Polícia Federal, do IBAMA e dos demais órgãos que participarão diretamente da neutralização de aeronaves e de equipamentos relacionados com a mineração ilegal no território Yanomami. O ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas vão a Roraima na próxima semana para verificar o andamento das operações na terra Yanomami. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, deverá acompanhar a comitiva. Almeida deverá propor ao presidente Lula medidas que punam empresas que se beneficiam de garimpo ilegal em áreas indígenas. A gente está vendo agora uma mistura de ação criminosa com omissão criminosa também e que resulta inevitavelmente na morte das pessoas, onde o Estado, no mundo que depende do Estado, com condições mínimas de sobrevivência das pessoas se ausenta. Esse é o resultado que nós estamos observando. O ministro Silvio Almeida não descarta a possibilidade de incluir lideranças dos Yanomami em programas de proteção, em parceria com o Ministério da Justiça. Aqui nós temos um caso de fragilização dos direitos humanos. Tem um problema aqui acontecendo. Então o Ministério tem que ir lá, tem que relatar às autoridades, estão ameaçando, tem pessoas ameaçadas ali, lideranças indígenas, e que nos últimos anos foi negada a proteção, foi retirada a proteção. Então nós temos que fazer alguma coisa, temos que retomar esse programa, não podemos deixar as pessoas morrer. Só que tudo isso tem que ser feito a partir de um diagnóstico que leve em consideração a questão emergencial, mas também como é que a gente faz para que isso não ocorra novamente. Para Silvio Almeida, é hora de o Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento sobre o chamado Marco Temporal das Terras Indígenas. A ação define que os povos indígenas só possam reivindicar uma terra caso estivessem nela quando a Constituição de 1988 foi promulgada. Para o ministro, é necessário não apenas extinguir o marco temporal, como acelerar a demarcação de novas reservas. Bom, Amanda Klein, qual que deve ser o impacto dessa medida, evitando o espaço aéreo daquela região? É uma força-tarefa, Thiago, se a gente olhar bem, de vários ministérios. Foi montado um grupo de trabalho, então você tem aí atuando conjuntamente FAB, Exército, Ministério da Justiça, IBAMA. Você cria uma verdadeira zona de exclusão aérea. Então, nos céus, você tem a FAB policiando. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala em garimpeiros ilegais, a gente não pode só imaginar que é uma população pobre que avança sobre as terras indígenas a pé e começa a procurar ouro. Não, são verdadeiras organizações criminosas que se juntam ao narcotráfico, por isso ganharam esse nome de narcogarimpo. E elas têm aviões modernos, centenas, dezenas de pistas de pouso clandestina, usam máquinas e dragas pesadas. Por isso você precisa de uma operação de inteligência. E essa operação de inteligência necessariamente une Exército,
Força Aérea Brasileira, obviamente, né? As Forças Armadas, você tem a participação da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do IBAMA, a reativação de todos os órgãos especializados, tanto de direitos humanos como aqueles ligados aos povos originários, justamente para formar essa grande operação de inteligência e conseguir expulsar aos poucos, isso não será imediato, os garimpeiros, que são contabilizados entre 20 e 40 mil, que ocuparam as terras indígenas nos últimos anos, porque em vez de serem reprimidos, repreendidos, terem seus materiais apreendidos, queimados, inutilizados, foram incentivados, estimulados pelo governo Bolsonaro. Justamente uma outra frente passa a ser a de investigação. E qual a investigação? Você já tem um inquérito aberto para saber se houve genocídio dos povos indígenas, se houve um extermínio étnico, racial, deliberado e proposital dos povos originários. Você tem o ministro Barroso atuando nessa semana, abrindo um inquérito também para que fosse investigada as determinações do Supremo Tribunal Federal de criar zonas, barreiras de contenção, inclusive sanitárias, durante a pandemia e que não foram seguidas pelos governos passados, ofícios, mais de 20 deles enviados que foram ignorados, vetos do governo passado, inclusive para que fossem distribuídos medicamentos e material de auxílio, de assistência aos povos originários. Você tem todo o governo, todo o Estado, é como se o Estado se fizesse presente novamente na área indígena que foi abandonada nos últimos 4 anos. É como se essa reserva de milhões de hectares, que equivale ao tamanho de Portugal, essa terra indígena em Roraima, tivesse sido abandonada pelo poder público e como se tivéssemos perdido a soberania nacional. Isso sim é uma erosão, é uma perda de soberania nacional. E organizações criminosas, quadrilhas, garimpo ilegal, mineração ocuparam essas terras à medida que o Estado não se fez presente. É uma reocupação desse território pela política pública, pelo Estado. Ministério dos Povos Originários, da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, que já declarou essa situação de emergência do povo Yanomami. Eu espero, sinceramente, que isso tenha repercussão, e já está tendo repercussão positiva, e que essas pessoas que vivem com desnutrição, malária, fome, sejam resgatadas imediatamente, porque são nossos irmãos, são os nossos conterrâneos, são brasileiros e têm direito às suas terras, tiveram esse direito invadido, desrespeitado e massacrado nos últimos anos. E estão morrendo rapidamente, não é, Mota? Será que fechar esse espaço aéreo, pelo menos por um tempo, pode resolver a situação temporariamente de saúde dos Yanomami causado pelo garimpo? E essa situação só puxa o fio de uma longa meada, já que existem outras tribos em outras regiões do país. Demarcar áreas, como a gente viu na reportagem, que é outro assunto polêmico, seria uma solução? Pois é, Adriano, acho que você puxou aí um fio muito interessante. Há problemas que são complexos e que não se resolvem com meia dúzia de declarações fofas. O controle do espaço aéreo sobre a terra Yanomami, até onde eu sei, faz parte das atividades de controle do espaço aéreo da Amazônia, que já são feitas pelas Forças Armadas há muito tempo. Se eu não me engano, esse sistema foi grandemente modernizado ainda na administração do presidente Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, existe uma lei, se eu não me engano, que permite até o abate de aviões não identificados. Uma lei criada especificamente para fortalecer o combate aos aviões do narcotráfico. Agora, é como a Amanda falou, a área Yanomami é maior do que Portugal. Você vai mandar meia dúzia de aviões para controlar o espaço aéreo de Portugal, e é uma área que fica na fronteira com a Venezuela, no meio da selva. Os Yanomamis precisam de uma área grande como essa devido ao seu estilo de vida, né? Eles se alimentam através da coleta de frutos, de vegetais, da pesca. Agora, uma área do tamanho de Portugal, onde vivem apenas 35 mil pessoas, é fácil dar uma entrevista dizendo que o Estado não estava lá, que o Estado agora vai voltar, que o Estado vai proteger. Meus amigos, o Estado não consegue proteger cidadão brasileiro nas metrópoles. Contem os homicídios que acontecem no Brasil. Mas lá na fronteira da Venezuela, numa área do tamanho de Portugal, o Estado vai conseguir, sim. Vamos lembrar, então, é fácil demarcar uma reserva indígena. Dar boas notícias, dar manchete, difícil é depois garantir que as condições adequadas vão existir lá.
Outra coisa que a Amanda falou, que ela está certíssima, as ameaças não vêm de garimpeiro pé rapado. Essas operações são muito sofisticadas e envolvem pessoas muito bem conectadas. Além dos garimpeiros, tem os madeireiros, ali também transitam guerrilheiros de outros países e traficantes com operações extremamente sofisticadas. Então a gente não trata desse problema repetindo chavões ideológicos e frases feitas. A realidade é que a Polícia Federal e as Forças Armadas já trabalham no combate a essas ameaças há muito tempo. Quem tiver alguma dúvida pode assistir, por exemplo, o documentário Entre Lobos da Brasil Paralelo, que mostra a atividade de combate a isso, exatamente naquela região ali. Eu recomendo também uma entrevista do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Falou há poucos dias, dizendo que esse problema já vem de muito tempo, muito antes do presidente Bolsonaro ser eleito. Eu acho, essa é a minha opinião, misturar um problema complexo e antigo como esse, com questões eleitorais, olha, é triste ver isso.